Prova do Colégio Naval de 2020 para 2021, essa aqui é a prova verde. Pessoal, eu estou resolvendo a prova por ordem de questões, eu não terminei de resolver a prova toda não, mas essa aqui me pediram porque tiveram dificuldade nessa questão e eu achei realmente uma questão bem interessante, bem desafiadora. Então, uma questão que não foi dada a figura, você tem que tentar fazer um esboço da figura no rascunho. Então vamos fazer isso? Considere um triângulo ABC acutângulo e não equilátero. Eu gosto de fazer, quando ele fala isso, eu gosto de fazer o triângulo parecido com o triângulo equilátero, só que um pouquinho distorcido. Assim, por exemplo, pelo menos no rascunho, quer dizer, ele é próximo de um equilátero, mas não é um equilátero. Fica mais fácil de desenhar assim. Então, nesse triângulo, O é o seu circuncentro. O centro do círculo circunscrito, que é também o encontro das mediatrizes, né? Então, vamos colocar esse O aqui, num ponto mais ou menos equidistante dos três vértices, claro, é o encontro das três mediatrizes. Então, esse aqui é o ponto O. E H é o seu ortocentro. H, ortocentro, é o encontro das alturas. Mas para você desenhar direito, tem que traçar as alturas, né? Então, basta você traçar duas alturas, que a terceira altura vai passar por lá também. Então, por exemplo, eu vou imaginar aqui a altura traçada a partir do vértice A e a altura traçada a partir do vértice C. Então, H e O, os pontos dados aqui. A reta que passa por O e H intersecta o lado AB. Ih, rapaz, é lado AB, é? Olha só, eu nomeei mal aqui as letras, né? Do jeito que eu fiz a figura, essa reta aqui, ela não vai passar no lado AB, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o nome dessas letras aqui. Eu vou chamar essa aqui de B e essa aqui de C. Pronto, ABC. Então, a reta que passa por O e H intersecta o lado AB no ponto P. Então, isso aqui. Ponto P. E a reta que passa por C e H intersectam o mesmo lado AB no ponto Q. Agora o problema é fazer a figura, né? Ficou ruinzinho. A reta que passa por C e H é a reta que passa por C e H, nada mais é do que a altura traçada a partir de C, porque H é o ortocentro. As três alturas passam por aqui. Se você ligar o C ao H, isso vai ser a altura traçada a partir de C. Então, seria isso aqui. Ó, ficou meio torto, né? Aliás, ficou totalmente torto. Claro, a gente fazendo desenho à mão livre, né? Deveria ser isso aqui, uma altura traçada a partir de C. E esse ponto aqui, ele chamou de ponto Q. Rapaz, ficou feio isso, hein? Tudo bem, mas é rascunho. Se a reta suporte de HP, essa que eu fiz aqui, HP, é bissetriz do ângulo AHQ, essa é uma bissetriz, é? E o segmento HP vale 4 centímetros, então HP é isso aqui, 4 centímetros. É correto afirmar que a medida em centímetros do perímetro do triângulo AHP é igual a HP. O H é o ortocentro e o P é esse ponto aqui. Olha, a figura é isso aí, só que a gente tinha que desenhar ela maiorzinha para poder enxergar melhor, né? Aqui tá muito miúdo. Mas essa aqui é a ideia, ó. Se eu fizer o triângulo mais ou menos com essas proporções, vai ficar uma figura razoável aí. Então vamos fazer isso. Bom, essa é uma operação delicada para fazer na hora da prova, porque você não tem material de desenho, né? Bom, pelo menos uma régua tem como você conseguir, né? Usa sua carteira de identidade ou então usa algum papel lá, você dobra e faz uma reguinha lá para quebrar o galho.
Tá, então vamos traçar aqui as alturas para formar o ortocentro e as mediatrizes para formar o circuncentro. Então, alturas. Então, traçamos as alturas, deixamos só essas duas aqui, porque são suficientes para encontrar o ortocentro e também porque a figura fica mais limpa. Claro que você, na hora da resolução, você pode traçar as 3 alturas. Mas aqui, para o desenho não ficar muito cheio, muito poluído, só 2 alturas aqui. Então aqui nós temos o ortocentro. E lembra que tem aqui o ponto Q? O ponto Q é o encontro do CH com o lado AB. Quer dizer, é a altura traçada de C. Então a gente tem aqui o ponto Q. E esse aqui é o ortocentro. Agora as mediatrizes. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou traçar só essa mediatriz e essa mediatriz aqui para a figura ficar mais limpa, mais simples. Então agora tracei aqui as mediatrizes. Olha aqui, encontro das mediatrizes é o circuncentro. Aqui o ponto O. Então esse aqui é o ponto O. Vou botar no lugar que não atrapalhe. E aqui o ponto H. Então essa é a nossa figura. E ele falou o seguinte: tem que ligar OH e OH intersecta AB no ponto P. E a reta CH, que é a altura traçada de C, intersecta AB no ponto Q. Então, altura traçada de C, aqui, ponto Q. OH intersecta AB no ponto P. Então, vamos traçar aqui o OH. E aí, nessas condições, ele fala que a reta que passa por H e P é bissetriz do ângulo AHQ. Aqui, a reta suporte de HP é a bissetriz do ângulo AHQ. E esse segmento HP vale 4 centímetros. Então, aqui é bissetriz e esse segmento aqui vale 4 centímetros. Deixa eu marcar aqui. Esse segmento marcado de amarelo vale 4 centímetros e aqui é bissetriz. Essa figurinha aqui é um quadrilátero, né? É um quadrilátero de que tipo? Bom, é um paralelogramo. Você tem aqui 2 retas paralelas que são a altura traçada de A e a mediatriz relativa ao lado BC. Elas são paralelas. E aqui você tem a mesma coisa. Você tem aqui outras retas paralelas, que são a altura traçada de C e a mediatriz do lado AB. Então, paralelas, paralelas. Você forma aqui no meio um paralelogramo. Deixa eu desenhar ele maiorzinho aqui. Bom, paralelas, paralelas. Aqui você tem o ortocentro e aqui o circuncentro. Agora, ele fala que isso aqui é bissetriz. Se é bissetriz aqui, ele vai ser bissetriz aqui também desse lado, né? Claro, você tem aqui ângulos opostos pelo vértice. Ó, esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui é igual a esse. Então, se é bissetriz aqui, é bissetriz aqui também. Então, esse paralelogramo, ele é mais do que um paralelogramo. Ele é um paralelogramo que tem uma diagonal que é bissetriz também. Que tipo de paralelogramo é esse? É o losango. Normalmente não é, né? Se você fizer um traçado qualquer, como esse aqui, você não vai encontrar um losango. Você vai encontrar, no caso geral, um paralelogramo. Só que nesse caso especial, que você tem esses ângulos iguais, em consequência desses ângulos serem iguais, você tem aqui um losango. E qual é a propriedade geométrica do losango? Olha, o losango tem um monte de propriedades geométricas, né? Os lados iguais, diagonais cortam-se ao meio e são perpendiculares. Mas eu vou usar uma propriedade específica aqui, que é a seguinte. No losango, você tem a distância entre os lados paralelos é a mesma.
para esses lados e para esses lados aqui. Claro, porque você vai ter figuras semelhantes, né? Então você vai ter as distâncias iguais. No caso geral, que é o paralelogramo, isso não acontece. No paralelogramo, que não é losango, você tem distâncias diferentes entre os lados paralelos. Por exemplo, entre esses dois lados paralelos, a distância é essa toda aqui. E entre esses dois lados paralelos, a distância é diferente. Mas no losango, essas distâncias são iguais. Por que eu estou me incomodando com essas distâncias? É porque essas distâncias aparecem aqui, ó. A distância entre esses dois lados é a distância entre a altura e a mediana, relativas ao mesmo vértice. Essa medida aqui. E aqui, a distância entre esses outros lados paralelos é a distância entre esses dois pontos aqui. É o pé da altura e o ponto médio daquele lado. Então a gente tem essa distância é igual a essa. E a partir daqui, essa questão mostra que ela realmente é uma questão desafiadora. Porque o que tem a ver isso aqui com a solução do problema? É claro que a solução passa por aqui, né? Tem a ver com a solução é que o fato desses dois segmentos serem iguais permite você descobrir quem é esse ângulo aqui. Assim, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E eu vou chamar esse lado aqui de x e esse lado aqui de y. Eu vou calcular essas duas distâncias aqui em função de alfa, x e y e vou igualar. Olha só, aqui. Essa medida aqui, ela vale quanto? Ó, ela vale a metade desse lado menos esse pedaço aqui, que é a projeção do lado de cá sobre esse. Quer dizer, isso aqui é y sobre 2, que vem até aqui, menos isso aqui, que é x cosseno alfa. Então, y sobre 2 menos x cosseno alfa. Isso é o valor deste segmento. E esse segmento aqui, ele é calculado de modo similar. Só que aqui tem que prestar atenção, porque aí vai ser o contrário. Ele é igual a essa projeção toda, que é o y cosseno alfa, menos esse pedaço aqui, que é a metade desse lado, ou seja, x sobre 2. Então, esses dois são iguais, porque isto é um losango que tem essas distâncias iguais, e isso aqui é um losango porque esses ângulos são iguais. Para isso que o problema deu que isso aqui é bissetriz, é para você chegar a essa conclusão. Só que isso não é para fazer numa prova de colégio naval, né? Isso aqui é uma questão para você fazer em Olimpíada, que você tem um tempo muito maior para resolver cada questão, ou então para você treinar em casa, se preparando para o concurso, que aí não tem problema de tempo, é só você treinar as habilidades geométricas. Agora, você fazer isso aqui na hora da prova não vale a pena. Vale mais a pena você, essa questão é muito sinistra, pula ela, deixa para o final. Porque corre o risco de você ficar lá toda a vida e não sair nada dali, né? Isso se chama prisão de ventre cerebral. Olha aqui. Vamos agora resolver isso. É só passar o x sobre 2 para cá, o x cosseno alfa para lá. Isso aqui vai ficar x sobre 2 mais y sobre 2. Quer dizer, x mais y sobre 2. Do lado de cá vai ficar x mais y cosseno alfa. Aí o x mais y corta, vai ficar cosseno de alfa é igual a meio. Ou seja, o alfa vale 60 graus. Então, esse ângulo é 60 graus. E tem outros ângulos que são iguais a esse. Olha aqui, ó. Ângulo reto, alfa e esse ângulo aqui. O que é isso aqui que eu estou marcando? Isso aqui é um quadrilátero inscritível. A gente tem que lembrar que nessa figura que você tem as alturas, aparecem vários quadriláteros inscritíveis, né? Toda vez que você tem um quadrilátero que tem
ângulos opostos suplementares, no caso, 90 mais 90 é um caso, são suplementares. Então aquele quadrilátero é inscritível. E no quadrilátero inscritível, um ângulo interno é sempre igual ao externo oposto. Então esse ângulo de cá vale alfa. O ângulo AHQ vale alfa também. Logo, o ângulo AHQ vale 60 graus. Isso permite a gente calcular o que o problema pede, porque agora ficou fácil. Esse triângulozinho aqui, AHQ, ele é um triângulo do tipo 30, 60, 90. Ele é retângulo e ele tem aqui um ângulo de 60 graus. Então agora a gente já tem tudo para calcular o que o problema pede, que é o perímetro do triângulo AHP. Perímetro do triângulo AHP, que é essezinho aqui, né? Tá, então eu vou desenhar a figura aqui do lado. Agora, lembrando que aqui é 60 graus. Se aqui é 90, aqui é 30. Quer dizer, esse triângulo AHQ, ele é um triângulo do tipo 30, 60, 90. 90 graus, 60 graus, aqui vai ser 30. Vai ser assim, ó. Aqui é o A, aqui é o Q, 90 graus. Aqui é o H e aqui o P é bissetriz, né? É bissetriz. Então aqui esses ângulos são 30 e 30, se o total é 60 e é bissetriz, então aqui a gente tem 30 graus e aqui 30 graus. Lembrando ainda que esse segmento PH, o problema deu que ele vale 4, né? O PH vale 4. Então olha só, já que o triângulo AQH é retângulo, tem um ângulo de 60, então o ângulo de cá é 30 graus. Ou seja, esse triângulo APH, que é o que o problema está pedindo, que é o perímetro dele, ele tem um ângulo de 30 graus aqui e um ângulo de 30 graus aqui. Então, ele é um triângulo isósceles. Portanto, esse pedaço aqui que vale 4 é igual a esse pedaço aqui que vale 4. Agora, para calcular o perímetro que ele pede, fica faltando achar aqui o AH, né? O AH a gente pode achar da seguinte forma. Olha para esse triângulo aqui de baixo. O triângulo PQH. Ele também é um triângulo 30, 60, 90, tá vendo? É retângulo, tem um ângulo de 30, é claro que esse aqui vai ser um ângulo de 60 graus. Como a hipotenusa dele vale 4, quanto que é esse cateto aqui? O cateto oposto a 30 é igual a metade da hipotenusa. Então, esse pedaço aqui vale 2. Para que serve isso? É porque você, sabendo o cateto menor, você acha o cateto maior fazendo o quê? O cateto maior de um triângulo 30, 60, 90, ele é igual ao cateto menor multiplicado por raiz de 3. Então, 2 raiz de 3. Claro que se você quiser, pode fazer também um Pitágoras, né? Pegar aqui 4, aqui 2, você faz Pitágoras, acha isso aqui. Mas a ideia de você lembrar do triângulo 30, 60, 90 é você não ficar fazendo Pitágoras toda hora, né? Tá, e agora, para descobrir o AH, olhe para esse triângulo todo aqui, ó, o AQH. Esse triângulo AQH, ele também é do tipo 30, 60, 90. E nesse triângulo, o cateto menor vale a metade da hipotenusa. Então, se o cateto menor é 2 raiz de 3, a hipotenusa é o dobro disso. Então, o dobro de 2 raiz de 3, isso dá 4 raiz de 3. Pronto. Com isso, a gente já tem o perímetro pedido, né? O perímetro do triângulo APH. Olha aqui. É 4 mais 4 mais 4 raiz de 3. Ou seja, 8 mais 4 raiz de 3. Esse é o perímetro pedido. Então, 8 mais 4 raiz de 3, cadê? 8 mais 4 raiz de 3, resposta correta, letra E de eco.